Olá, meu nome é Geraldo, sou professor de História do Brasil do IBAN e estou aqui com vocês para dar continuidade à nossa aula que estamos falando sobre estruturas administrativas implantadas por Portugal no Brasil no período colonial. Na nossa última aula, nós falamos sobre o sistema de capitanias hereditárias e apresentamos alguns problemas existentes no sistema de capitanias hereditárias. Para resolver esses problemas, Portugal resolveu implantar no Brasil o governo geral. Eu gosto de falar que o que representou isso? Representou a implantação de uma estrutura burocrática administrativa. Em outras palavras, representou a presença do poder público, do poder da coroa no Brasil. Como eu disse na última aula, as capitanias hereditárias representaram o início da colonização, mas feita por particulares. Agora não. Portugal vai colocar funcionários dele, funcionários da coroa, administrando, gerenciando o Brasil. Eu desenhei aqui um pequeno organograma, um organograma simplificado, né? Porque a estrutura é muito mais complexa que isso, do que era o governo geral para entender essa estrutura burocrático-administrativa, ok? Bom, vamos lá. O que é o GG? Governador geral. Governador geral, tá ok? Qual que era a função do governador geral? Ele tinha algumas funções. Por exemplo, assumir as capitanias abandonadas. Nós falamos na aula de capitanias hereditárias que houve abandono de capitanias. Por exemplo, outra função dele, gerar conflitos. Existia conflitos, gerenciar, né? Gerenciar conflitos. Existia conflitos entre donatários, né? Quem vai resolver esses litígios, essas questões litigiosas de conflito? O governador geral, por exemplo, tá ok? De uma forma geral, qual que é a função dele? É representar a coroa. Ele é um representante do rei aqui. É a coroa se fazendo mais presente, exercendo um controle mais rigoroso sobre o Brasil. Tranquilo? Junto com o governador geral, nós temos o OM. O que significa OM? Ouvidor-mor. A palavra mor significa maior. Tinha vários ouvidores e tinha o ouvidor-mor, o maior, que era o chefe dos outros. Qual que era a função do ouvidor-mor? Função do ouvidor-mor, justiça. Era o indivíduo responsável pela justiça na colônia. Você tinha, claro, vários ouvidores. Ele era o maior, o chefão, tá? Então, responsável pela justiça. Funcionário da coroa. Nós temos o PM. O que é o PM? Provedor-mor. Os alunos adoram brincar, falam assim, polícia militar, professor. Eu falo assim, ok, né? Não. É provedor-mor. Provedor-mor. Qual que é a função do provedor-mor? Tributação. Ele é responsável pela tributação na colônia. Tranquilo? Pela arrecadação de impostos. Como eu disse para vocês numa aula passada, tinha impostos que eram do município, Câmara Municipal. Tinha impostos que era da capitania, o donatário. E tinha impostos da coroa. E o responsável, o provedor-mor. Finalmente, CM, o capitão-mor. Capitão-mor. Qual que é a função do capitão-mor? Defesa, proteção da colônia. Nós dissemos também em aula passada que era muito comum invasões. Nós vamos discutir isso aqui. Num dos governadores gerais teve uma invasão estrangeira no Brasil. Então a função do capitão-mor era proteger. Observações importantes, muito importante. A implantação do governo geral no Brasil não significou o fim do sistema de capitanias hereditárias. Então vão coexistir os dois. Eu disse que uma das funções do governador geral era assumir as capitanias abandonadas. Então vão coexistir. Cuidado, o aluno tem tendência a achar que o governo geral substitui as capitanias. Não, eles vão coexistir. Bom, beleza. Então nós temos aqui uma estrutura simplificada. Claro que abaixo deles tem vários outros funcionários da coroa. Só para entender isso, essa estrutura burocrática. Eu coloquei aqui os 3 primeiros governadores gerais do Brasil. Tomé de Souza, de 1549 até 1553, Duarte da Costa, de 1553 até 58, e o Mendes Sá, que ele ficou de 1558 até 1572. Foram os 3 primeiros governadores gerais. Nós vamos discutir agora a importância de cada um deles especificamente para entender o que eles fizeram. Não dá para discutir todos os governadores gerais, mas os 3 primeiros são os 3 mais importantes, porque começo da montagem dessa estrutura. Então vamos conhecer
trabalho de cada um deles, ok? Nós vamos começar pelo primeiro governador geral do Brasil, que eu escrevi aqui para vocês, falei. Primeiro governador geral vai ser o Tomé de Souza. Em 1548, o rei de Portugal cria um documento que ficou conhecido popularmente como Regimento de Tomé de Souza. Um documento onde se cria, né, o governo geral no Brasil. Chama o Tomé de Souza, né, aí um cara que foi escolhido por competência, diferente dos donatários que não se escolhia por competência, aqui tinha que escolher uma pessoa que era competente. Chama-se o Tomé de Souza, que já tinha prestado serviços à coroa portuguesa. Fala com ele, Tomé de Souza, você vai para o Brasil, vai administrar. Tomé de Souza junta as trouxas, vem para aqui, chega aqui em 1549. Então o que nós temos de importante em Tomé de Souza? Primeira coisa, é o primeiro governador geral. Só por isso já é importante, porque é o primeiro governador geral, tá? Mas o que é mais importante ele faz? Ele vem para o Brasil com uma missão. Qual que é essa missão? Entre várias outras. Construir a primeira capital do Brasil. Salvador. Primeira capital do Brasil. E ela foi construída para ser o quê? Uma capital. Qual o ano de fundação de Salvador? 1549. O ano que Tomé de Souza chega aqui. E foi escolhido propositalmente naquele lugar, viu? Porto bom, fácil atracar navios, próximo da Europa, proximidade com a Europa. Então foi escolhido ali, aquele lugar. Não, vamos construir a capital do Brasil ali. Então fundado em 1549 pelo Tomé de Souza. Então, coisa importante. Segunda coisa importante sobre ele. Tem-se uma discussão na história, para alguns historiadores, as primeiras cabeças de gado chegam ao Brasil em 1530 com Martim Afonso de Souza. Para alguns, eles consideram que chega com o Tomé de Souza em 1549. Então, uma discussão longa e que não vem ao caso, mas nós podemos pensar o seguinte, o número de cabeças de gado que chega ao Brasil com o Tomé de Souza é muito grande. Então, nós podemos falar que a partir do governo dele, a pecuária ganha um avanço, um espaço muito grande, cresce muito o número de cabeças de gado. Então, vamos colocar aqui, ó, avanço da pecuária. E uma outra coisa importante no governo dele, junto com o Tomé de Souza, chega ao Brasil os primeiros, o quê? Jesuítas. Os padres jesuítas. Que vieram ao Brasil com qual missão? Catequizar os índios, não é? Fazer o trabalho da catequese. Tranquilo? Então, as principais realizações de Tomé de Souza. Às vezes também o aluno me pergunta assim, ô professor, quanto tempo ficava um governador geral? Não tinha prazo definido. Aliás, Portugal tinha uma resistência a deixar o indivíduo ficar muito tempo, porque achava que ele por muito tempo aqui ele já estava conhecendo bem as coisas, que o risco era grande dele começar a se sentir muito poderoso e de repente querer romper com a coroa e se tornar rei daqui. Então, não tinha essa regra. Era como Portugal de tempos em tempos trocar governador geral, tá ok? Então, apesar do bom trabalho de Tomé de Souza, ele foi trocado. Então, nós vamos ter aqui agora o segundo governador geral do Brasil, que é Duarte da Costa. Ficou de 1553 até 1558. Eu tenho mania de dizer o seguinte, gente, o Duarte da Costa é um cara que não fez nada de importante. Eu, por mim, eu falo sempre assim com os meus alunos, né? A gente poderia falar de dois governadores gerais, o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro. Você fala, mas e o do meio? Eu falo assim, ok, então tem que falar dele. Aí você fala comigo assim, mas ele não fez nada de importante? Não, mas aconteceu uma coisa importante no governo dele, então por isso que precisa falar dele. Em primeiro lugar, Duarte da Costa passou seu governo com conflito com os jesuítas, porque os jesuítas eram contra a escravidão indígena. Os colonos queriam escravizar os índios e o Duarte da Costa apoiava. Então o governo dele foi marcado por conflito com os jesuítas. Inclusive acontece um fato interessante. Um bispo, um padre jesuíta chamado Sardinha, ele briga com o Duarte da Costa e fala assim, não vou discutir com você, vou conversar com o rei de Portugal. Estou voltando para Portugal para conversar com o rei. Ele pega o navio para voltar para Portugal.
Só que o navio dele naufraga e ele acaba parando na praia. E ele foi encontrado por índios que praticavam antropofagia, comiam carne humana. O que acontece? Esses índios comem literalmente o sardinha, não a sardinha, o sardinha, né? O que acontece? Isso deixou uma situação muito complexa, muito complicada, porque os jesuítas, né, pela moral religiosa deles, e viam isso como um ato de selvageria, passaram a adotar uma postura radical de catequizar essas terras, de combater essas práticas, você entendeu? Porque eu falo sempre isso, tem que pensar, o trabalho da catequese é um trabalho que não é só da imposição religiosa, é um trabalho de imposição cultural, é um trabalho de aculturação, de tirar a cultura do outro e inserir nele outro tipo de cultura. Os jesuítas já vieram aqui com essa missão, mas a partir desse caso do Sardinha, eles assumiram uma postura muito mais determinada, muito mais firme nesse sentido da catequese. Tranquilo? E a outra coisa importante no governo do Duarte da Costa, que para ele foi até pejorativo, foi o quê? Uma invasão francesa. Uma invasão francesa no Brasil. A chamada França Antártida. De 1555 até 1567. Ou seja, em 1555, um grupo de franceses calvinistas, uma religião lá da Europa protestante, a França vivia conflitos, guerras religiosas. Então, esse grupo de calvinistas, de protestantes, estavam sendo perseguidos lá. Eles vieram para o Brasil e invadiram o Brasil na região do atual Rio de Janeiro. E fundaram lá o que a gente chama de França Antártida. Eles estiveram lá de 1555 até 67. Por isso que eu falo que o Duarte da Costa, ele não faz muita coisa importante. Por outro lado, acontece um fato importante no governo dele, que é essa invasão. Eles chegaram a ficar aqui 12 anos. Olha que interessante, 12 anos. E eles não saem no governo dele antes. Então, por isso que eu falo que não é um governo tão importante. Tem um fato importante, mas o governo dele em si não foi tão importante. Nós vamos ver que os franceses vão ser expulsos no próximo governo, que vai ser o Mendes Sá. Tá ok? Então, tá aqui as principais coisas do governo do Duarte da Costa. Em 1558, Duarte da Costa sai e chega ao Brasil um outro governador geral que eu particularmente considero que foi o mais importante, que foi o Mendes Sá, que nós vamos falar dele aqui agora. O Mendes Sá chegou aqui em 1558, com a saída do Duarte da Costa. Então, temos aqui o Mendes Sá. Realizações importantes do governo do Mendes Sá. Vamos começar falando, porque eu particularmente considero uma das mais importantes, que é justamente que a expulsão dos franceses. Em 1567, o Mendes Sá consegue expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. Nessa luta contra os franceses, ele recebeu a ajuda de uma pessoa muito importante, sobrinho dele, chamado Estácio de Sá. Eu gosto sempre de falar assim. Já ouviram esse nome? Já, né? Tem uma escola de samba do Rio de Janeiro. Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá. Tem uma faculdade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro. Né? Você tem lá nome de rua Estácio de Sá. Por que esse nome é tão importante lá? Porque o Estácio de Sá, nessa luta contra os franceses, ele é que funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565. Né? Então, quem fundou a cidade do Rio de Janeiro foi o Estácio de Sá, que estava ajudando o seu tio Mendes Sá nessa luta contra os franceses. Então, nesse processo de expulsão dos franceses, ele acabou fundando São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565. Um fato importante. Tranquilo? Né? Além da expulsão dos franceses, outra coisa importante que o Mendes Sá fez. Ele pensou assim, os franceses foram expulsos, mas eles podem voltar. Então nós temos que criar um imposto para a defesa da colônia. Eu tenho mania de brincar e falar o seguinte, é o primeiro imposto de renda do Brasil. Né? Por que isso? Porque o raciocínio dele é o seguinte, caso haja uma invasão, quem tem mais a perder? Quem tem muito ou quem tem pouco? Quem tem muito. Quem não tem nada a perder.
Mas o cara que tem patrimônio, tem riqueza numa invasão estrangeira, ele tem muito a perder. Então ele alegava que esse imposto deveria ser cobrado. Imposto maior de quem possui maior riqueza, menor de quem possui menor riqueza. Então eu brinco, claro, não é um imposto de renda, mas eu faço uma analogia falando, é o primeiro imposto de renda do Brasil. Então é para proteção da colônia. Expulsamos os franceses, mas eles podem voltar. E voltaram. 1612 a 15 vai ter uma nova invasão francesa, onde? Lá no Maranhão, tá? A chamada França Equinocial. Aí um períodozinho mais curto, né? Nessa invasão lá no Maranhão, uma coisa importante é a fundação da capital do Maranhão, São Luís. São Luís é uma cidade que ela foi fundada pelos franceses no momento que eles estavam lá na região, né? Tanto que São Luís é o nome de um rei francês, né? Mas então o que ele está prevendo é isso, assim, ó, pode ser que eles voltem. Então nós vamos criar um imposto para garantir a proteção, tá ok? Então, uma coisa importante que ele fez. Outra coisa importante que ele fez. Estímulo à produção canavieira. Como assim? Vamos relembrar nossa aula sobre cana-de-açúcar, que nós já discutimos da cana-de-açúcar. Eu disse para vocês numa aula passada sobre cana-de-açúcar que existia no Brasil o senhor de engenho, que era o indivíduo que tinha toda a estrutura para transformar a cana em açúcar. E tinha plantadores de cana, que os indivíduos plantavam cana, mas não tinham como transformar essa cana em açúcar. Então, esses plantadores de cana usavam os engenhos dos senhores de engenho. Esses senhores de engenho cobravam muito. Então, muitos desses plantadores começaram a ficar endividados, perder suas terras para os senhores de engenho. Isso começou a ficar desestimulante, né? Então, começou a prejudicar a produção açucareira. O que o Mendes Sá vai fazer? Ele vai construir engenhos da coroa, onde que esses plantadores de cana poderiam plantar cana, tá ok? E eles iriam simplesmente o quê? Utilizar o engenho lá para transformar essa cana em açúcar. Pagava um valor, mas o valor mais para manutenção. A ideia não era ganhar muito dinheiro em cima disso. E isso foi um mecanismo muito interessante e inteligente para continuar estimulando a produção canavieira, uma vez que os plantadores de cana não tinham como transformar sua produção de cana em açúcar. Com esses engenhos da coroa, eles podiam fazer isso. Então foi uma forma de estimular. Então foi um trabalho muito importante feito pelo Mendes Sá. E uma outra coisa que o Mendes Sá fez é tentar, pelo menos, minimizar um problema que teve no seu antecessor, que foi o conflito entre colonos e índios, né? Então, durante o governo dele, tem a diminuição do conflito entre colonos e indígenas. Ele vai adotar várias estratégias para minimizar esse conflito entre os colonos e os indígenas. Por exemplo, uma prática que ele vai fazer, ele vai proibir a prática da antropofagia. Claro que eu não estou dizendo que ele proibir significa dizer que os índios deixaram de praticar, mas ele vai colocar isso. Ele vai proibir guerras contra os índios, os colonos fazerem guerras, salvo com a ordem dele. Então a estratégia dele é o seguinte, ele percebeu o seguinte, esses conflitos prejudicam o Brasil, porque não deixam a produção desenvolver, geram vários problemas. Tenho que acabar com isso. Aí ele viu que foi um problema muito forte no antecessor dele, no Duarte da Costa. Então ele vai usar de várias estratégias para minimizar esses conflitos entre colonos e indígenas. E o cara, o Mendes Sá, eu falo que ele foi tão bom gestor que ele pediu várias vezes ao rei de Portugal para voltar para Portugal. Ele falou, majestade, já cumpri minha missão, já vos ajudei, me permita voltar para Portugal. E o rei falava, não, espera aí, fica aí mais um pouquinho. Então, assim, pediu várias vezes. Quando o rei resolveu falar, ok, pode voltar para Portugal. Pobre coitado, acabou falecendo. Mas foi um grande governador geral. Na minha opinião, o maior de todos. Realizou coisas extremamente importantes. Então, para nós interessa estudar os 3 primeiros governadores gerais do Brasil, tá ok? Na próxima aula, nós vamos discutir outras estruturas administrativas implantadas por Portugal aqui. Porque o governo geral ele continua existindo, tá? Continua existindo. 1720 vai assumir o governador geral vai passar a ser chamado de vice-rei, mas é uma estrutura que ela continua existindo durante o período colonial todo, né? Não dá para falar de cada um deles,
Então nós falamos dos três, são os três mais importantes. Na próxima aula eu vou falar de outras estruturas administrativas. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.